Olá, bom dia, 6 horas em ponto, quarta-feira, 29 de setembro. Seja muito bem-vindo a essa bancada. Bom dia para você, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, o jornalista Kleber Lima. Bom dia ao Coité, que está passando correndo ali no fundo, sabe-se lá por quê. Bom dia a você, que nos acompanha todos os dias, bem cedinho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta quarta-feira. É porque o Coité quer exibir, sabe? Todo Você viu quando ele passou físico, ali? Passou correndo aqui, é porque ele Tá participa de bom. maratona, de pedal. Esse é o Coité que eu conheço. Bom dia para você, Kleber Lima. Quarta-feira começando agora e vai estar recheada. Bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo. Bom Bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência aqui no A Notícia de Frente. Bom, gente, vamos começar então dando aquela olhadinha nas imagens do trânsito nesta quarta-feira. Vamos diretamente para as principais avenidas daqui de Cuiabá. Vamos ver se hoje o cuiabano já saiu cedinho. Olha, mostrou aí, não foi uma avenida não, viu? É porque a câmera está fazendo aquele giro de imagens, mas agora sim, estamos na Avenida Fernando Correia da Costa. Tem um movimento aí um pouquinho mais pesado de um lado do que do outro, normal para o horário, 6 horas em ponto. Você que está acordando agora, ligou aí no 10, né? Bom dia para você. Fique antenado aqui conosco, porque temos inúmeros assuntos, viu? E eu, se fosse você, não perderia por nada. Olha aí agora as imagens ali também da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bem pertinho ali da Avenida Mato Grosso, o trânsito muito tranquilo. Tá aí no trânsito já? Coloca lá no Facebook, na TV Vila Real e vai ouvindo a gente, porque vamos falar sobre ICMS, pacote do governo de Mato Grosso, vamos falar também da ferrovia estadual, bastante polêmica em relação ao nome, né? Bom, vamos agora para outro trecho da avenida também, Historiador Rubens de Mendonça, bem pertinho ali da Secretaria de Fazenda. O trânsito muito tranquilo, olha o verde aí, gente, calma. Não vamos ficar tristes não, porque a chuva está chegando de forma isolada. Olha, ontem teve, parece que temporal em Rondonópolis, hein? A chuva foi forte lá, mas está chegando um pouquinho mais aqui para Cuiabá. Está precisando chover. Agora imagens aí bem do centro da capital, na Isaac Bovas, um movimento tranquilo, normal para o horário, sem nenhum tipo de problema aí, nenhum acidente, graças a Deus. Ontem nesse trecho aí, no final da tarde, tinha carro parado sem combustível. O preço está caro, viu? Muita gente anda assim, olha, na reserva da reserva e aí, infelizmente, acaba ficando parado. Dá dó de ver uma situação como essa e pode se tornar mais comum, viu, nos dias de hoje. Vamos lá, então, para a Avenida Arquimedes Pereira Lima. Tranquilo também o movimento aí nos dois sentidos da pista, a grama seca, olha lá como que tá. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso tudo verdinho, se Deus quiser, tenhamos fé que a chuva vai chegar, vai mudar todo esse cenário de estiagem. Mais um giro, vamos para a última imagem do trânsito, Miguel Sutil, tranquilo também aí para o horário. Um pedestre ali atravessando, não sei se tem faixa ali, penso eu que não, também se tiver não dá nem para ver, né? Nós já cobramos tanto aqui para que a CEMOB possa realmente dar start, início na reparação, né? Um reforço em toda a sinalização, principalmente por conta do pedestre. E o motorista muitas vezes passa despercebido e nem enxerga mais que tem faixa de pedestre ali. Vamos encerrar então com a Avenida Dante Martins de Oliveira. Tranquila também que está a avenida, sem muita movimentação. Bom, gente, são 6 horas agora e 4 minutinhos. Vamos que vamos, porque temos notícias hoje, hein? Muitas. Então, vou começar ao vivo chamando... Notícias pela frente. Notícias pela frente, né? Para trás não tem jeito, né, Kleber Lima? Aqui no Notícia de Frente. Vamos lá, notícia de frente, é isso mesmo. Então, eu vou começar chamando o repórter Daniel Santos ao vivo, que deve estar lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é isso mesmo? Já temos aí imagens do Daniel Santos. Opa, está lá na Assembleia, porque tem assunto polêmico aí na casa, né, Daniel? Desde que o governador de Mato Grosso assinou a concessão para a ferrovia estadual, a primeira ferrovia estadual com investimentos privados da ordem de 11 bilhões de reais, podendo gerar aí mais de 230 mil empregos, um cenário muito positivo, mas infelizmente acabou tendo uma mancha nessa história toda de desenvolvimento. Então conta pra gente o que vai acontecer hoje na Assembleia, que é relativo a esse tema, Daniel. Bom dia para você, para sua equipe, uma ótima quarta-feira.
Bom dia, Luciana. Bom dia a vocês da bancada. Bom dia a quem nos acompanha em todo o estadão de Mato Grosso, aqui em frente à Assembleia Legislativa, com o som nesse momento só do canto dos pássaros ao lado aqui do Parque das Águas, os pássaros que vêm aqui para esse lado onde nós estamos nesse momento. Pois a primeira notícia de frente mesmo nesta quarta-feira é um movimento de associações de moradores de bairros, movimento popular aqui de Cuiabá e de Várzea Grande, que vem até a Assembleia Legislativa pressionar os deputados para que haja mudança no nome da ferrovia, né? Que saia do agricultor Olacir de Moraes e que tenha o nome de Vicente Vuolo, um grande entusiasta da vinda dessa ferrovia aqui para Mato Grosso. Pois bem, Francisco Vuolo, filho do Vicente Vuolo, ele que já foi secretário de Estado, hoje ocupa uma secretaria no município de Cuiabá, também promete estar presente aqui na Assembleia justamente para pressionar os deputados estaduais, porque é prerrogativa da Assembleia dar nome a obras públicas. Então é justamente nessa questão, nesse caminho, sobre essa prerrogativa que esse movimento deve acontecer aqui hoje na Assembleia Legislativa, já a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira. Nós temos duas propostas na L já tramitando. A primeira do deputado Wilson Santos, conhecedor profundo do regimento interno da casa, e a outra do deputado Chuchu Damolin do PSC. As duas propostas nesse sentido, de substituir Olacir de Moraes por Vicente Vuolo, batizando, dando o nome tão apoiado em movimentos populares pela sociedade cuiabana a essa ferrovia de mais de 730 quilômetros, ligando Rondonópolis a Cuiabá, Rondonópolis a Nova Mutum, Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. O que é que pensa o governador Mauro Mendes? Pelo posicionamento mais recente do governador, e hoje ele vai ter a oportunidade de falar logo mais em pleno horário do almoço na tela da TV Vila Real, o governador disse o seguinte: olha, frente a esse investimento, 11 bilhões de reais, esse assunto é irrelevante. A gente que está acompanhando esse movimento no dia a dia entende que, pela pressão aqui na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, não é bem assim. Luciana. Ok, Daniel Santos, obrigada, viu? Depois voltamos com você ao vivo novamente. Olha só, gente, será que deve ser uma rejeição total lá na Assembleia Legislativa, professor Haroldo? Não para o nome do rei da soja, Olacir de Moraes, não que ele tenha uma história que não mereça relevância, não é nada disso, mas existe toda uma outra contextualização, uma relação profunda, né, entre o senador Vicente Vuolo com a questão da ferrovia. Chuchu Damolin, como o Daniel disse aí, também o Wilson Santos apresentaram a proposta para mudança do nome, para efetivar o nome, né, do senador Vicente Vuolo. O senhor acha que vai ser unânime? Eu acho que será unânime. Precisa ser corrigida essa injustiça, né? Eu já disse aqui por algumas vezes, o Vicente Vuolo foi entusiasta da ferrovia, inclusive criticado, né? Zombado. Eu tive a oportunidade de conversar, uma entrevista exclusiva com o Francisco Vuolo, que me contou a situação completamente desconfortável no dia que o governo do estado apresentou um vídeo já com o nome de Olacir de Moraes. Imagine você, a família Vuolo ali naquele momento, todos na expectativa, ninguém esperava exatamente essa mudança desse nome. Apesar de já existir um projeto de 1998 por conta do deputado Wilson Santos, que dava já, e sancionado pelo governador Dante de Oliveira, o nome da ferrovia de Vicente Vuolo, teve que se criar um novo projeto para que realmente essa distorção pudesse ser corrigida. Eu espero profundamente que realmente o governador Mauro Mendes não trate essa situação com indiferença, com falta de sensibilidade, né? É muito importante que o mérito prevaleça, né? O mérito de quem realmente se esforçou em todos os sentidos, tem uma história por trás de tudo isso, tem uma vida de dedicação, né, ao Estado de Mato Grosso, ao desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que sempre o senador, ex-senador, saudoso senador Vicente Vuolo agiu nesse sentido, né? Então, realmente, eu espero que o governador entenda isso, né? Porque é muito complicado, Luciano. Imagine você, ele como governador do Estado de Mato Grosso, alguns feitos por Mauro Mendes, né, nesta gestão, e ele enquanto prefeito. Imagine se você se esforça em fazer, por exemplo, o Parque das Águas, que foi exatamente na gestão Mauro Mendes. E na hora H alguém fala assim, olha, esse Parque das Águas foi, na verdade, todo um esforço da gestão passada. Mauro Mendes não fez nada. Isso dói para um gestor, né? Que se esforce realmente em fazer
ter grandes realizações na sua gestão. Então é isso que ele precisa entender, né? Tá certo, professor Haroldo. Kleber Lima, a história não pode ser rasgada. Hoje a atuação da Assembleia Legislativa vem para resgatar isso na sua avaliação, ou não pode ter de fato aí nada unânime? Alguns deputados da base governista podem talvez inflamar um pouquinho esse discurso, ou não, porque a galeria também lá da Assembleia promete lutar, viu, de líderes comunitários e de outros setores também. Então, vai dar uma coisa na marra e não vai ficar com mérito, né? Esse é o problema de quando falha a articulação política. Vai ter que ceder, o nome vai continuar sendo Vicente Vooro e o governador vai continuar com o desgaste, que não foi uma iniciativa dele. Um errinho de cálculo parece desimportante, mas lá na frente a fatura vem. O governador viveu uma situação muito semelhante quando o prefeito de Cuiabá e queria mudar o nome do Parque Tianaí. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Ia dar outro nome ao Parque Tianaí, houve uma mobilização da cuiabania, né, da população mais tradicional de Cuiabá, e acabou que ele conseguiu voltar atrás, né? Naquele tempo, voltou atrás. E agora, assim, uma coisa que tem que ficar clara, ninguém é contra homenagear o Olaci de Moraes. O Olaci de Moraes é um personagem também importante na história da ferrovia em Mato Grosso, mas o que todo mundo está pontuando é a deshomenagem ao Vooro, que isso não pode acontecer. Encontre-se outras maneiras de se homenagear o Olaci sem deshomenagear o Vicente Vooro. Acho que isso hoje vai ser definitivamente resolvido. Ou seja, Kleber Lima, então já era para o governador Mauro Mendes, enquanto prefeito, ter aprendido essa lição. É preciso respeitar a história de uma cidade, de um estado. Com o Tianaí foi uma lição, não foi? Deveria saber a importância, né, de manter aqui a história da capital e do estado. O Mauro, ele é muito espirituoso. Então, assim, para assessorar o Mauro, você precisa ser mais espirituoso que ele, porque senão prevalece o que ele quer. Eu vendo a apresentação que foi feita ontem, por exemplo, para a redução do ICMS, eu vi as lâminas ali, que depois foram, né, compartilhadas com todo mundo no PDF, aí eu vi a mão dele ali, algumas palavras assim, que eu vi ele, imaginei, né, vi no sentido de imaginar, ele não, troca essa palavra aqui por ela, porque ele é assim, né, ele é muito, muito proativo, e se a assessoria não for firme, não tiver convicção naquilo que quer, prevalece o que ele quer, e nem sempre o que ele quer é o mais adequado. Então, a assessoria dele precisa ser mais firme, para não deixar ele dar essas escorregadas, é o que eu imagino que aconteceu. Bom, gente, então falando ainda no governador Mauro Mendes, ontem teve uma decisão muito importante lá no Palácio Paiaguás e é relativo àquilo que todo mundo cobra aqui, preços mais em conta, redução de ICMS. Essa é uma questão que começa a ser cobrada lá de cima do governo federal e deu start ontem aqui o governador Mauro Mendes. Vamos entender então na reportagem do Luiz Vieira que pacote de medidas é esse para a redução de ICMS de alguns segmentos aí. Entre eles, o combustível, que está caro demais, tem também energia e telefonia. O encontro foi marcado pelo governo do estado com secretários, também parlamentares, deputados estaduais, a imprensa e outros entes políticos para a apresentação do que o governador Mauro Mendes chamou de o maior pacote de corte de impostos dos últimos tempos. Cortes no ICMS da energia elétrica, também da comunicação, do gás industrial e comercial, da gasolina e do diesel. Hoje, a comunicação do estado do Mato Grosso é dividida em telefonia fixa e telefonia celular e internet. A alíquota fixa é 25%, cai para 17%. A alíquota do CMS no celular e na internet é 30%, cai para 17%. Fazer essa redução é aliviar uma pesada carga que cada cidadão brasileiro está pagando pelo alto custo da energia elétrica. Então nós estamos aliviando um pouco e ajudando a enfrentar esse momento difícil. Gás das indústrias, das empresas, dos bares, dos restaurantes, dos hotéis, do comércio e até mesmo alguém industrial que compra aquele gás, não no P13, sim no P45, P90, que são os outros tamanhos, ou até mesmo no gás que vem pelos caminhões,
pagava 17%, nós estamos reduzindo para 12%. Segundo Mauro Mendes, desde o início da gestão, já foi possível reduzir em mais de R$1 bilhão os gastos, desde corte com o pessoal e também despesas em todas as secretarias de governo, que acabou também permitindo a recuperação fiscal, também a partir de alterações na lei de concessão de benefício fiscal. Administramos bem, cortamos despesa, fomos eficientes, tiramos o estado da quebradeira e viramos nota A. Se fizemos isso, o resultado disso tem que ser compartilhado por todos, inclusive pelo cidadão, que além de receber obras e ações, se o estado é eficiente, nós vamos pagar menos por isso. Ao final do pronunciamento, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, entregou o pacote de leis para o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russi, para que então leve ao plenário da Casa de Leis para que seja aprovada, então passe a ser implementado este pacote de redução de impostos. Nós estaremos entregando agora, no dia 30, à Assembleia Legislativa, o projeto da Lei Orçamentária para o ano de 2022. E lá já está considerado esse corte e isso não vai impactar, isso vai ser tirado de uma eficiência que o governo está conseguindo conquistar, de uma melhoria na arrecadação, no corte da sonegação e no corte de despesas que podem ser cortadas. Bom, vimos aí as declarações então do governador Mauro Mendes, que já disse que a renúncia fiscal desse pacote deve significar R$1 bilhão e 200 milhões a menos nos cofres do governo. Isso até o momento é estimativa, porque de acordo com como anda a inflação, pode ser ainda maior essa renúncia de acordo com os valores que estão subindo, a exemplo do próprio combustível. Kleber Lima, é um assunto que rendem aqui desdobramentos econômicos e também políticos. Eu pergunto para você, vamos começar falando então da economia em relação à energia elétrica, por exemplo. O Mato Grossense vai conseguir sentir no bolso uma redução? É importante de 25% e 27% para 17%. Comecei pela energia porque estamos vivendo uma das maiores crises hídricas e dói no bolso, né, de todo o consumidor pagar pela energia. É uma medida que você acredita que vai trazer impacto? Atende o que a população deseja? Ah, com certeza, né? Com certeza traz um impacto. O próprio governo distribuiu ontem uma tabela que eu vou tentar compartilhar aqui os números com os nossos telespectadores. Para um consumo médio de 400 kW, é mais ou menos o que se consome numa casa com 3 pessoas, né? A alíquota de 25%, ela representa um valor total da energia de R$ 378,70 e o ICMS R$ 94,67. 400 kW de energia fornecida pela Energisa, tá? Energia comum, que é a maioria, 97% dos consumidores residenciais. Com a alíquota de 17%, essa conta de energia baixaria para R$ 342,00 e o ICMS cairia de R$ 94,67 para R$ 58,17. Então, teria uma redução objetiva real no bolso do contribuinte de R$ 36,50. Para um consumo um pouco maior, de 1.000 kW, já essa redução seria de R$ 117,00 no bolso do consumidor. A conta cairia de R$ 972,68 para R$ 117,19. A medida é para o ano que vem. Então, assim, primeiro esclarecimento que a gente precisa dar aos nossos telespectadores. Isso tudo vai valer a partir de 1º de janeiro de 2022, não é agora. Por que, Kleber, que não? Porque matéria tributária tem que obedecer ao princípio da anterioridade ou anualidade. Só pode ser deliberada em um ano para valer no ano seguinte, para que o mercado tenha previsibilidade. Previsibilidade, né? Para que as pessoas não sejam tomadas de surpresa, para que empresas e consumidores possam se planejar. Segundo, as medidas estão contidas na lei orçamentária que foi enviada para a Assembleia. Então, isso ainda pode sofrer algumas alterações pela Assembleia Legislativa.
Terceiro, o que está contemplado é energia elétrica, combustíveis e gás industrial. O gás de cozinha, não. Esse botijão de gás que as pessoas compram para cozinhar em casa, esse não, porque o governo diz que já pratica a alíquota mínima no gás, que é de 12%. O gás industrial caiu também, de 17% para 12%. Né? As primeiras observações que eu faço, o governo acerta ao fazer isso, até porque ele vinha divulgando um superávit. Tem um número importante que foi divulgado ontem, Luciana, na coletiva, que é a evolução. Esse número, eu até vou pedir, vou deixar o Haroldo falar, vou pedir a Verônica para espelhar essa tabela, esse gráfico na tela, para a gente poder explorar um pouco melhor. Eu acho que isso talvez seja a informação mais relevante que foi dita ontem, depois da redução dos impostos, e a imprensa acabou não destacando muito isso. Ok, Kleber. Professor Haroldo, também tem o combustível, mas eu queria deixar o combustível ainda para depois, né? Porque são outros patamares de desconto que existem questionamentos a serem feitos. Nesse momento, eu queria abordar com o senhor também a energia. O senhor sempre é um defensor aqui da fotovoltaica e também teve uma redução de imposto para essa energia, também de 25% para 17%, e como o Kleber reforçou aqui, é apenas para o ano que vem, porque muita gente pode estar esperando já uma redução, né, da conta para o mês que vem, e não é nada disso, gente, para 2022. Mesmo assim, o senhor acredita que seja um impacto importante para esse setor? Claro, sem dúvida é um impacto importante, né? Eu acredito que na energia as pessoas vão perceber essa diferença, né, na hora de pagar a conta, mas nós não podemos esquecer também que a energia foi taxada, e taxada fortemente lá atrás, né? Eu particularmente acho que o governo do estado, ele demorou muito para anunciar exatamente essa possibilidade de redução de ICMS nessas áreas importantes, que é combustível, nesses serviços, nesses produtos de combustível, energia elétrica, gás que seja. Por quê? Porque ele teve um incremento da sua receita na ordem de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, e está aí, de certa forma, renunciando 1 bilhão e 200. De qualquer forma, tem aí 800 milhões de reais a mais, se nós considerarmos essa pequena conta rápida que nós estamos fazendo. Então, o governo, ele poderia ter tomado uma atitude um pouco mais rápida, com celeridade, lá atrás. E outra coisa importante nisso tudo é o seguinte: então, realmente, me parece que o governo federal, na medida em que reduziu ou zerou os impostos federais dos combustíveis, tinha razão, que os estados também poderiam reduzir os seus impostos, poderiam reduzir o CMS. Não haveria necessidade nenhuma daquela briga toda, aquela resistência toda por parte do governo do estado de Mato Grosso, dizendo o seguinte: não dá para reduzir, nós já temos o menor ICMS do Brasil e pronto, acabou. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro tem razão, ou tinha razão, com relação à sua afirmação de que realmente existe sim a possibilidade de redução de ICMS nos estados. O Rio Grande do Sul fez isso, né? O Eduardo Leite fez isso lá. O Distrito Federal também fez redução de ICMS, o estado do Mato Grosso está fazendo com o Mauro Mendes. Agora, detalhe, se nós considerarmos uma média de preço, um preço normal aí de R$ 6,17 da gasolina, né, aqui em Cuiabá, o interior é mais caro, custa R$ 7,00, com uma redução de 2%, né, vai para 6,04. Ninguém vai sentir essa diferença na bomba, ninguém vai sentir. Se nós considerarmos também que a Petrobras já tem de forma provisionada, né, mas um aumento pelo menos até o final do ano, né, isso praticamente não vai sumir a partir do ano que vem, esse desconto que o governo do estado está dando exatamente nesse momento, considerando que ele será aplicado só a partir do ano que vem. O que é que precisa acontecer, além de uma redução consistente nos combustíveis? Porque 2% não vai fazer diferença. Vamos ser práticos, vamos ser real naquilo que nós estamos trabalhando, estamos mostrando, né? Até porque a minha função aqui não é fazer média com ninguém, é tentar trazer um raciocínio lógico para a situação. E também não quero ludibriar ninguém. Agora, por trás de tudo isso tem toda uma intenção política, isso é fato, né? Isso é um pacote de bondades aí que começam a acontecer. Eu já disse isso na semana passada com relação ao percentual do RGA, né, do reajuste, que pode ser até de 7%. Vocês lembram disso, né? Agora você tem a questão do combustível, ano que vem tem eleição, então tudo de certa forma está caminhando para isso. Eu acho que daqui para frente, se nós não tivermos uma intervenção rígida, dura, né,
por parte do governo federal, em cima da política de preços da Petrobras, nós não vamos ter combustível mais barato, que é um problema gigantesco em todos os sentidos. Então, esse é o entendimento que eu tenho com relação a essas mudanças todas aí. É bem-vinda? É bem-vinda, mas eu ainda acho que poderia ter feito, publicado de certa forma, noticiado valores maiores de redução, considerando que o governo é bom para a infraestrutura, mas deixa muito a desejar com relação aos negócios sociais, a área social aqui no estado do Mato Grosso. Obrigada, professor. Bom, eu ia falar de combustível, o senhor já entrou nessa seara, né? E aí, Kleber Lima, o presidente Jair Bolsonaro já ventilou que queria uma unificação, né, do ICMS em todo o país. Mas aí, veja só, esse percentual que o governador trouxe realmente não traz um impacto direto no valor. Isso quer dizer o quê? Por que o governador Mauro Mendes poderia, por exemplo, ter baixado, né, um pouco mais a energia elétrica, mas praticamente não mexeu no combustível? Será que ele está esperando, de fato, alguma decisão do governo federal em relação a essa alíquota? É porque, Luciana, já existe um tabelamento nacional dos valores mínimos que pode chegar. É o CONFAS que define isso. Qualquer coisa fora disso é desinformação, é populismo, é demagogia. Tem que mudar a legislação para permitir que os estados tenham essa liberdade como já tiveram. Aí, quando eles tinham essa liberdade, tinha um negócio chamado guerra fiscal, que atrapalhava o desenvolvimento do país. E, às vezes, para atrair uma indústria, para atrair uma atividade econômica, alguns estados reduziam demais aquele benefício e em prejuízo de outros, e não respeitava a vocação natural. E hoje nós sabemos como é que isso funciona. Tem empresário aqui de Mato Grosso hoje que levou, por exemplo, uma fábrica de tintas para o Paraguai, a sede está lá, para vender aqui por causa de carga tributária. Imagina isso institucionalizado, né? Na verdade é o seguinte, a minha leitura é que essas medidas anunciadas pelo governador, ele nem pensou no governo federal. Acho que traz mais para a realidade local. E em relação ao governo federal, o que vai acontecer, a meu ver, é a retirada definitiva desse argumento do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, em relação ao diesel, né? Hoje, o mesmo jornal que traz aqui, o Jornal Gazeta, a notícia da proposta de redução do ICMS, já tem a notícia de reajuste do óleo diesel. Ou seja, não vai mudar nada para o contribuinte se não houver uma mudança na política econômica do governo federal. Porque, de fato, o que impactou nos preços, no aumento dos preços esse ano, não foi o ICMS dos estados, porque eles estão congelados. O que aumentou é lá na refinaria. Não é à toa que o presidente da Petrobras veio a público essa semana para ele próprio contestar o presidente da República, que não consegue falar a verdade para o povo brasileiro. Esse argumento de dubiedade, antagônico, ele é só para confundir. Quando a pessoa não sabe, não tem mesmo, sabe que não vai convencer com a verdade, ela fica criando malabarismo, né? Então, para poder justificar. Pelo que você está dizendo, vai voltar, então, novamente uma cobrança mais ferrenha agora para o governo federal, é isso? Com certeza, porque esse argumento de redução do ICMS, olha, o que a lei permite, nós reduzimos, né? Reduziu, o gás de cozinha é um exemplo, reduziu a 12, que é o mínimo permitido pelo CONFAS, né? As outras alíquotas também. Não vai mais ser possível esse argumento depois, ele cria outro, né, para poder justificar. Eu tinha pedido para a Verônica, que é um dado que eu acho importante, não sei se eu vou ter que acompanhar por aqui mesmo, porque lá eu não vou conseguir ler, mas o nosso telespectador consegue. Esse gráfico, ele mostra uma coisa muito importante, que é a evolução das receitas de Mato Grosso desde 2011 em contraponto ou em comparação com a evolução das despesas. A linha laranja que está embaixo, que começa embaixo do lado esquerdo, ela é a evolução das receitas. O telespectador vai notar que a receita desde 2011 ela sempre esteve abaixo da despesa. Ou seja, o Estado sempre gastou mais do que arrecadava, com alguns picos, assim como, por exemplo, em 2012, que chegou a gastar quase 4 bilhões a mais do que ele arrecadou. E até que chega, que essa é o grande trunfo, né, que o governador ontem tentou mostrar, até que ele consegue inverter essa lógica
de 2019 para 2020, chegando a arrecadar menos do que gastava, ou seja, começou a gastar menos do que arrecadava, para chegar nesse saldo aí, que está em azul, inclusive naquela pontinha, em 2020, de ter uma arrecadação, uma receita de 20 bilhões contra uma despesa de 18 bilhões. É exatamente essa diferença de 2 bilhões que ele começa a arrecadar a mais, a ter folga no caixa, que ele utiliza para poder aplicar essa redução de impostos que vai ter esse impacto aí de 1 bilhão e 200 milhões previsto para o ano que vem. Então, mesmo com essa redução de impostos, o governo, segundo a previsão, vai conseguir operar no azul, né? No ano que vem vai ter dinheiro para investimento. O Pedro Henry, o ex-deputado Pedro Henry, ele costumava dizer, eu aprendi com ele pelo menos isso, que o político, o padroeiro do político não é o senhor do bom começo, é o senhor do bom fim. Então, o pacote de bondade, que na verdade ele está fazendo uma tradução pantaneira, né, do Maquiavel, que faça a maldade no começo e encerra com a bondade. Então, o pacote de bondades do governador chega no momento certo, é para o ano da eleição, né? E é a hora que as pessoas vão lembrar mesmo, assim, ó, valeu a pena o sacrifício. Normalmente é essa a narrativa. Mas eu tenho uma dúvida, Kleber, que eu acho que você pode me ajudar a esclarecer, que eu acho que essa dúvida não é só minha, é do telespectador, é da Luciana, é de todo mundo. O governo do estado, considerando que o ICMS é um imposto estadual, não tem absolutamente nada a ver com o governo federal, e é óbvio, como você bem disse, claramente, que precisa de uma autorização do CONFAS para que essa redução aconteça. Eu, enquanto governador do estado do Mato Grosso, considerando que eu tenho um superávit de 2 bilhões de reais, se eu virar para o CONFAS e disser o seguinte, olha, eu quero reduzir, fiz as contas, tenho condições, eu sou o governador do estado do Mato Grosso, CONFAS, eu quero reduzir 10% dos combustíveis no estado de Mato Grosso. O CONFAS não autoriza? Não, só autoriza se for unânime. Unânime? Unânime entre todos os estados. É por isso que existe o CONFAS para regulamentar isso. Para quê? Para evitar que haja guerra fiscal, qualquer redução ou qualquer margem de redução autorizada, por exemplo, olha, você pode trabalhar com um mínimo de 12 e um máximo de 17, no caso do gás de cozinha. Isso é definido pelo CONFAS. Nessa margem aqui, vocês podem aplicar o que vocês quiserem. Abaixo de 12, é preciso que haja, para que o CONFAS autorize, um consenso, uma unanimidade com todos os estados. Senão, e por que o Rio Grande do Sul tem uma redução maior do que o do estado do Mato Grosso? Mas é porque ela não baixa do valor mínimo. O valor mínimo de 12, por exemplo, no gás. É o mínimo para gás. Nenhum outro estado pode baixar além disso. Senão, não vai valer. Se não houver uma interferência, então, na política de preço da Petrobras, não muda? Não muda. Além disso, não. Ou o CONFAS, que é onde reúne. O CONFAS é um conselho, né? Que reúne todos os secretários de Fazenda de todos os estados. Ou ele, à unanimidade, concorda em reduzir para 8, para 10, para 5. Mas ou vale para todos ou não vale para ninguém. Essa é a norma, né? Ou seja, então, Kleber e professor, precisamos de medidas também do governo federal. Já, então, que só a redução do ICMS, da alíquota, não seria suficiente. Um pacote aí mais ostensivo, como, por exemplo, professor, conter a alta do dólar. É verdade. O Brasil vive de acordo com o quê? Valor do dólar. Eu já disse isso aqui algumas vezes. A política de preço da Petrobras, ela é terrível, porque ela torna os acionistas cada vez mais ricos, Luciana. O foco da Petrobras está exatamente nos acionistas e não no povo brasileiro. Apesar de ser uma estatal, a maior estatal do Brasil hoje, sem dúvida, é a Petrobras, com mais de 1.000 funcionários, sei lá quantos funcionários, né? Só que é o seguinte, os caras não abrem mão de absolutamente nada. O markup, aquilo que eles ganham como lucro da Petrobras, entendeu? Para os acionistas é algo assim gigantesco. E não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Eu acredito que o governo federal, ele tem a intenção. Quando o presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte, eu gostaria que o combustível custasse R$4 o litro da gasolina. Todos nós gostaríamos disso. Mas até onde vai o poder exatamente num presidente da República? Ele conseguiu trocar o presidente da Petrobras. Não mudou absolutamente nada, tá entendendo? Por quê? Porque a Petrobras hoje tem outros interesses, que são interesses internacionais, e estão atrelados, sobretudo, à questão da alta do dólar. Então, realmente, fica de mãos atadas ali, sem ter muito o que fazer. E todas as vezes que o governo federal interviu diretamente na Petrobras, o resultado não foi positivo. Teve problema. Então, esse é o grande impasse
que eu não sei como resolver, aí é questão de Paulo Guedes, né, e Companhia Limitada. Exatamente, o senhor disse uma palavra. A intenção do presidente é reduzir, mas precisa de ação. Só a intenção não basta. Pois é. Aí eu acho que tem que entrar o Paulo Guedes nessa história toda, né, para poder achar um caminho, porque isso está prejudicando, inclusive, a própria imagem do presidente Jair Bolsonaro como pré-candidato à reeleição no ano que vem. Ele precisa resolver isso. Se ele não resolver isso, ele terá grandes problemas. Professor, porque não se trata apenas do combustível. Vamos falar dos alimentos, por exemplo. Quanto o Brasil produziu de alimentos, qual o percentual que acabou sendo exportado. Isso fez com que o brasileiro pagasse muito caro pelo arroz, por exemplo, o alimento mais básico da cesta do brasileiro. E aí precisa, de fato, de o próprio governo federal trazer um pacote, Kleber Lima, mudanças econômicas. A Europa está caminhando numa política inversa, enquanto aqui o Brasil resolveu praticamente onerar tudo. Os juros estão lá em cima. A gente pode aguardar nesse momento que a discussão dos impostos voltam à tona, a cobrança por pacotes, por medidas. Será que pode ter uma luz no fim do túnel, medidas por parte do governo federal, sem só intenção, mas com ação? Olha, esse é o grande debate que finalmente o país começa a fazer. É o rumo econômico que o país está tomando, porque agora que a pandemia, graças a Deus, vai saindo do centro das atenções, né? Vai arrefecendo, a curva de contágio de morte vai diminuindo, graças a Deus. Então, agora todo mundo tem que se voltar para a economia que não vai bem. Isso é um fato. Não vai bem, inflação chegando nos 2 dígitos, o desemprego aumentando, custo de vida aumentando, desemprego aumentando, preço dos alimentos, então algo precisa ser feito. E esse é o grande debate que eu acredito que vai conseguir produzir soluções adequadas para o Brasil. O fato é também que o presidente Jair Bolsonaro terceirizou a economia para o Paulo Guedes e ele avisou, pelo menos ele foi coerente, ele não mentiu, ele avisou ainda como eu não entendo nada de economia, quem vai decidir tudo sobre economia é o Paulo Guedes. O problema é que os brasileiros não votaram no Paulo Guedes, votaram no Jair Bolsonaro. Então a responsabilidade é dele, inclusive, se for o caso, de substituir o Paulo Guedes ou de trazer mais aconselhamento técnico para essa área da economia e enquadrar o Paulo Guedes. Não é possível você pegar um ministério da importância do Ministério da Fazenda ou o Banco Central e falar, toma que é teu mercado, toma que é teu fulano, né? Porque disso vai depender a vida de 212, 30 milhões. 30, está faltando o IBGE fazer o censo e atualizar, né? Milhões de brasileiros, é muita gente para ficar na mão só de uma pessoa que não tem também muita sensibilidade, né? A gente ouviu o Guedes falar, o Guedes, ele não se sensibiliza com a fome, não se sensibiliza, ele está aparecendo a secretária aqui, a Rosa Maria, que quando é confrontada com a fila do ossinho, ela vem defender o valor nutritivo do ossinho. Aí fica difícil, né? Com essa falta de sensibilidade social para um ministro, tudo bem que o tesoureiro tem que ser tesoureiro, mas ele não pode fechar os olhos para a miséria que vai tomando conta de grande fatia do povo brasileiro. Olha só, professor e Kleber, quem quer falar sobre isso também é o nosso telespectador, viu? Inúmeras mensagens aqui, vamos para elas. Bom dia, Haroldo Bolsonaro, bancada, tem que tomar café doce, não pode ser amargo desta forma, nada está bom, nada está bom. É o Gerson aqui reclamando, hein? Bom dia, bancada. Esta redução de impostos e consequências das pesquisas eleitorais. Vou até refazer aqui, olha, esta redução de impostos é consequência das pesquisas eleitorais. É o Matheus Magalhães. Bom dia, bancada. O governador só está semeando a sua campanha do ano que vem, porque ele não fez isso antes. Nós já estamos há 2 anos sofrendo com todas as coisas subindo. Bobinho ele, né? Bom dia, bancada. Também vai baixar o dólar? Pois é, esse eu quero ver baixar. Bancada, a verdade é porque ano que vem tem eleições, depois volta. Bom dia, Haroldo, Luciano e Kleber. Mauro Mendes com este pacote de cortes de impostos, ano de 2022, está aí. O golpe está aí, cai quem quer. Bom dia, Luciane e bancada. De prático para a população não baixou nada, 0% para o gás de cozinha, 16 centavos para a gasolina, 0% para o etanol. O resto, irrisório, ficou bom para o empresário.
Bom, gente, olha, Kleber Lima, professor Haroldo, o governador parece que não agradou a população não, viu? Com o pacote de medidas, com essa redução aqui, porque fora a energia, que vai ter um percentual mais elevado de desconto a partir de 2022, a população diz o seguinte: por que ele não fez de forma imediata? Nós estamos precisando agora. E aí, sabe, né? para o combustível, não vai fazer efeito nenhum? Nenhum. Você viu a redução de 16 centavos, né? Exato. Bom, gente, vou para o rápido. A resposta para essa pergunta já foi dada. Por que ele não baixou agora? Porque não pode. Porque matéria tributária só pode aumentar ou subir de um ano para o outro. Perfeito, Kleber Lima. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.